Agora são 7h30 e o Congresso Nacional aprovou penas mais duras para quem propaga fake news nas eleições. E para conversar conosco a respeito desse tema, temos a diretora do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Bia Barbosa. Bom dia, Bia. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo e você? Tudo certo, vamos lá. Bia, olha só, muita gente aí acabou celebrando a derrubada do veto, né, do presidente do veto ao presidente Jair Bolsonaro, de um dispositivo da lei eleitoral que prevê aí pena de 2 a 8 anos de reclusão para quem divulgar uma notícia falsa. Mas tem motivo mesmo para a gente celebrar, Bia? Pois é, a gente ficou bastante preocupado com o que aconteceu na semana passada no Congresso Nacional, né, Glauco? Porque esse dispositivo estava sendo discutido desde 2011 no Congresso, mas sem muitos debates. Lá atrás ele começou com uma medida muito específica que visava atingir quem processasse, quem acessasse a justiça contra um candidato, né, levasse a um processo um candidato à justiça, sabendo que ele era inocente. Então você faz uma denunciação caluniosa, algo que você sabia que não era verdadeiro, mas para você atingir aquele candidato, você abriria um processo na justiça contra ele, e quem fizesse isso e divulgasse essa informação estaria sujeito a essa pena de prisão de 2 a 8 anos. O projeto original era isso, né, lá atrás, em 2011. E depois ele foi modificado, e aí agora, nesse contexto que a gente vive hoje, porque em 2011 esse debate sobre as fake news não existia ainda, como acontece hoje, né? Agora ele teve uma mudança no texto e teve, na nossa avaliação, um alargamento aí da interpretação, ficou bem mais flexível, e na nossa leitura ele pode ser interpretado como uma pena para qualquer pessoa que propagar uma informação de um candidato que você saiba que é inocente. Então, vamos supor, eu tenho um candidato à reeleição, que é prefeito numa cidade, e a gente faz críticas e divulga que esse candidato ou é corrupto, ou que esse candidato abusa do poder na prefeitura, e aí esse artigo que foi mantido na lei eleitoral, na análise do Congresso na semana passada, pode sim, na nossa interpretação, ser usado por esse candidato para processar essas pessoas que estão fazendo essas críticas, né? Então a gente tem bastante receio de como que esse texto pode ser usado nesse momento para calar vozes que sejam, na verdade, contrárias e críticas a candidatos das eleições no ano que vem. Seja jornalistas, seja comunicadores populares, seja ativistas, defensores de direitos humanos, né? Então essa é a preocupação que a gente tem com esse texto. E é curioso, né, Bia? Porque sempre que a gente tem algo que repercute, como as fake news, que foram de fato determinantes nas eleições de 2018, não só na campanha presidencial, mas também eleição para governadores, para parlamentares. E aí, sempre que existe um negócio desse, alguém chega com uma solução penal. Então Pois vamos é. chegar ali e criar um tipo penal para botar na cadeia. E a gente sabe que isso não funciona, até porque a chamada clientela penal, né, que as pessoas que são processadas e que acabam condenadas na justiça criminal brasileira são sempre as mesmas, né? Pois é, a nossa preocupação é a seguinte: ninguém está dizendo aqui que não é importante a gente combater fake news, ou que a Justiça Eleitoral não tem que fazer nada. Muito pelo contrário, né? A gente tem feito críticas bem fortes à omissão da Justiça Eleitoral no ano passado de deixar essa máquina de desinformação ter operado tão facilmente durante a eleição passada, né? E temos um receio muito grande de que isso vá acontecer de novo nas eleições do ano que vem, que tem uma descentralização muito maior, né? A gente está falando de eleições em mais de 5 mil municípios, é algo muito mais difícil de ser monitorado, né? Muito mais candidatos disputando as eleições do que no ano passado. E aí a gente viu essa resposta do Congresso Nacional, que no sentido que, por mais bem intencionada que ela seja, e a gente acredita que ela está, na nossa concepção, ela está atacando o elo errado dessa cadeia. O que a gente precisa é atacar quem está produzindo essas fazendas, verdadeiras fazendas de produção em massa de desinformação, de fake news, e usando dinheiro, muitas vezes até de caixa 2, né, para distribuir isso. E não
tratar do mesmo jeito quem produz e quem compartilha, o cidadão comum que compartilha, porque muitas vezes o cidadão comum, claro que a gente tem, enquanto cidadão, a obrigação de checar a informação antes de compartilhar, mas muitas vezes o cidadão não tem condição de fazer essa checagem, né? E aí a gente sabe, como você muito bem falou, que isso vai ser usado contra alguns, né? E não contra de fato quem está gerando esse processo de desinformação lá na sua origem. Né, e quando você fala de eleições municipais, né, porque de fato a gente tem aí, vai ter milhares de candidaturas, não só a prefeito como a vereador, e a gente lembra também que existe aí são vários, são centenas, milhares também de juízes, ou seja, cada um ali vai ter a sua interpretação da lei conforme, às vezes, justamente o alvo, e ainda por cima a gente sabe que o sistema de justiça, né, ninguém é inocente, tem muita ligação com o poder local. Então isso é mais um fator que pode causar um desequilíbrio no jogo político democrático, né, Bia? Exatamente. E funciona numa lógica, como você falou antes, punitivista, né? De achar que a gente vai solucionar os problemas botando as pessoas na cadeia, né? A gente acha que a gente precisa, sim, de penas, de sanções importantes, significativas. A gente acha que a gente precisa de uma justiça que avalie celeremente esse problema da desinformação, né? Que não seja omissa, que recebida uma denúncia, ela dê uma resposta rápida para isso, que puna quem está circulando esse conteúdo, no sentido de produzir e distribuir em massa, mas achar que a gente vai dizer que a gente vai colocar um cidadão comum que compartilhou isso lá na ponta, por até 8 anos na cadeia, o resultado disso vai ser, na prática, muita gente deixando de fazer críticas importantes, denúncias importantes, né? Fazendo o debate público, inclusive num momento que é tão importante como o das eleições, né? Com medo de ser processado por esse dispositivo da lei eleitoral. Então, na nossa avaliação, e aí não é só o Intervozes que está preocupado com isso, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação também tem falado sobre essa questão, e os relatores da ONU, da OEA, né, especialistas que trabalham com desinformação no mundo inteiro têm alertado para os riscos de você tratar isso como uma questão penal e tratar e focar no cidadão, né? Só no cidadão e não nessa corrente muito mais ampla, aí nessa cadeia muito mais ampla de produção. Isso sim vai ser um risco para a liberdade de expressão. E tem essa cadeia de produção e tem também as grandes companhias, né, os conglomerados, como o próprio Facebook, que tem uma responsabilidade em relação aí à disseminação dessas informações. E nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já viu o Mark Zuckerberg ter que ir ao Congresso Nacional se explicar ali em relação à questão de vazamento de dados. E aqui no Brasil também não está na hora da gente chamar essas empresas, Facebook, Google, para se explicarem, para se comprometerem com uma agenda que não permita de forma tão fácil a disseminação das informações falsas como tem sido feita? Sem dúvida nenhuma. Acho que o modelo de negócio dessas empresas é o que tem permitido esse direcionamento tão eficaz da desinformação e das notícias falsas, né? Porque através da análise dos dados e da configuração do que eles chamam de perfil de eleitor ou de perfil de consumidor, que é como eles nos tratam fora do período eleitoral, né? Que tem sido usado um direcionamento das notícias falsas. Então você tende a acreditar aqui que a Terra é plana, porque o seu perfil de dados nos permite avaliar isso. Então vamos bombardear você com essa desinformação de que a Terra é plana até uma hora que você vai se convencer. Você é um cidadão que tem alguma dúvida em relação a vacinas, porque você já aconteceu isso na sua vida, a gente está coletando seus dados aqui sabendo, vamos te bombardear falando que você não pode vacinar seu filho com essa desinformação, né? Então, o modelo de negócio dessas plataformas é o que permite que essas fake news sejam tão eficazes, porque elas são direcionadas exatamente para um perfil de eleitor. Isso quem mostra muito bem é aquele filme que está passando na Netflix agora, o Privacidade Hackeada, que conta a história daquela empresa que fazia exatamente isso nas eleições dos Estados Unidos, a Cambridge Analytica, né? E que direcionava a propaganda naquele momento lá do Donald Trump para os candidatos, para os eleitores que mais tendiam a votar nele. E aqui no Brasil isso aconteceu no ano passado, né? Os nossos dados foram usados para isso, então é fundamental que esse diálogo seja feito sim com as plataformas. E aí vou aproveitar e vou fazer um convite aqui para os ouvintes da Rede Brasil Atual. No dia 10 de setembro,
Pela manhã, na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco, o relator da OEA para a Liberdade de Expressão, o uruguaio Edson Lanza, vai estar em São Paulo para fazer uma conversa exatamente sobre isso, sobre como regular o poder das plataformas em relação às informações que circulam ali. Não é uma discussão só, né, sobre desinformação, a gente vai estar falando de toda a questão de conteúdo que passa para essas plataformas, essa concentração da informação que elas têm tido cada vez mais aí na internet, mas está todo mundo convidado para acompanhar esse debate lá. Vai ser dia 10 de setembro, lá no Largo São Francisco. Isso, na parte da manhã. Acho que começa às 9. Mas Ah, a gente tá. vai divulgar as informações certinhas no site do Intervozes. Ah, maravilha, Bia. E Bia, só para a gente concluir aqui, eu queria que você comentasse também que o Intervozes é um dos signatários de uma nota de repúdio às intervenções que têm sido feitas no Conselho Nacional de Direitos Humanos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Tem ocorrido intervenções bastante arbitrárias da parte da ministra Damares. Eu queria que você falasse a respeito disso também, Bia. Pois é, desde que o Temer tomou posse, né, a gente aí está falando de já há mais 2 anos, o Conselho Nacional de Direitos Humanos vem sofrendo uma série de restrições do ponto de vista do seu funcionamento administrativo. Nos 2 anos que o Temer presidiu, era uma questão mais de recurso, então você não liberava recurso para os conselheiros se reunirem, para as comissões temáticas específicas que o Conselho tem se reunirem, no sentido de você esvaziar o funcionamento do Conselho, né? Desde que o Jair Bolsonaro tomou posse e houve essa mudança no Ministério de Direitos Humanos, a gente passou a ter não só uma ausência da participação dos representantes do governo no Conselho, né? Porque é um conselho misto, governo e sociedade civil, e os agentes do governo, os representantes do governo, simplesmente não têm participado das atividades do Conselho. E agora o que aconteceu na semana passada, todo mundo foi surpreendido. O Conselho tinha tirado um posicionamento sobre a reforma da Previdência e sobre algumas agendas do governo que preocupavam o Conselho Nacional de Direitos Humanos. A ministra Damares entrou num bate-boca público pelo Twitter, dizendo para os jornalistas que era para ignorar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, porque ali não tinha ninguém preocupado com direitos humanos, e no dia seguinte exonerou a secretária executiva do Conselho, né, que é uma servidora que está ali e que foi escolhida pelas entidades que integram o Conselho Nacional de Direitos Humanos para secretariar e fazer esse trabalho executivo junto ao Conselho. Isso nunca aconteceu, né? A própria lei que criou o Conselho determina que cabe ao Conselho escolher a sua secretaria executiva, então houve uma intervenção bastante dura e que a gente ainda não consegue medir o alcance das suas consequências, mas que é mais um sinal, né, depois de todas as declarações do Bolsonaro de que tem que varrer ativista do país, né, declarações que ele fez desde o processo eleitoral e depois daquela canetada que ele deu extinguindo de uma vez só dezenas de conselhos de representação popular, a gente vê agora essa exoneração, né, na nossa leitura ilegal da secretária executiva do Conselho. Então, as organizações que integram o Conselho Nacional de Direitos Humanos fizeram essa denúncia, mas vão procurar as medidas aí cabíveis para tentar reverter esse quadro e garantir a sua autonomia. Tá certo, Bia. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a diretora do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Bia Barbosa.